Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de teste e qualidade de software. Então vamos iniciar nossa revisão, obviamente, pela unidade 1. Na unidade 1 foi questionado para vocês, e é importante vocês se perguntarem, por que eu preciso ter qualidade de software? Por que o software que eu estou produzindo precisa ter qualidade? Uma das questões é porque você precisa ter a visão do usuário. Outro elemento é porque você precisa ter a visão do desenvolvedor. E outra é porque você precisa ter a visão da empresa. Então, seu software precisa ter qualidade porque você precisa atingir esses três públicos. Não basta você ter só a visão do desenvolvedor. Eu estou lá com o desenvolvedor desenvolvendo, e mandando bala, código para lá, código para cá. Mas se você não atender o cliente, que é o principal, que é quem vai acessar aquele produto que está sendo desenvolvido, ou principalmente a empresa que está gerindo esse sistema, não vai adiantar e você não vai conseguir ter uma qualidade no seu software. Então essa é a base, é o pontapé inicial para que você tenha uma qualidade de software. Porque o seu software precisa ser qualificado. E outra questão, a importância dessa qualificação. Por que é importante? Além de você realmente ter qualidade, por que é importante que você tenha essa qualidade? Primeiro, para que você tenha competitividade no mercado. O mercado hoje ele é volátil, é muito rápido, muda muito rápido. Então, se você não tiver essa competitividade, você cai fora muito rápido, ok? Sobrevivência no mercado. Toda empresa ela precisa ter renda, precisa ter um faturamento. Então, para você sobreviver, você tem que ter um software de qualidade. Essencial. Por que é essencial ter qualidade? Porque, principalmente para você exportar o seu trabalho, para você vender para outros mercados, para você vender para outro país, é necessário que você tenha uma qualidade, ou seja, que você possa realmente ter aquele selo, né, de qualidade do seu produto. Custo-benefício. Por quê? Quanto realmente custa a produção e quanto que isso beneficia os usuários. Então, se o seu software não atender também essa importância, você também possivelmente não irá sobreviver. E, por último, mas não menos importante, retenção dos seus usuários ou dos seus consumidores. Você consegue reter o pessoal, você vendeu, sei lá, 1 milhão de softwares logo no início, logo de cara. Você consegue manter? Ou a cada mês está caindo 100 mil ali? Ou seja, em menos de um ano você não vai ter nenhum usuário no seu sistema. Então, é necessário pensar em como reter esse pessoal. E os atributos da qualidade de software, que são fundamentais também. Você precisa se preocupar com a funcionalidade, com o desempenho, com a compatibilidade, com a usabilidade, com a confiabilidade, com a segurança, manutenibilidade e a portabilidade. Aparentemente são nomes meio abstratos, né? Mas que realmente fazem uma diferença gigantesca, principalmente quanto à qualidade do seu software. Vamos falar um pouquinho deles então, mais detalhado. Funcionalidade. A funcionalidade está relacionada a funciona completamente o seu software, funciona em todos os detalhes, em todas as suas nuances. As correções, elas ocorrem de forma funcional, ou seja, elas ocorrem de forma precisa. A adequação funcional, ou seja, o grau de funções facilita a ação do usuário. Então, quando a gente fala da qualidade com relação à funcionalidade, é isso que nós temos que prestar atenção. O desempenho está relacionado ao comportamento do tempo e à utilização dos recursos. Quanto tempo ele leva para executar uma ação? Quanto tempo ele leva para que o produto seja utilizado da forma correta? E a capacidade para esse uso, ou seja, lá nos requisitos foi descrito algumas questões. Será que realmente ele está atendendo? Então isso está relacionado ao desempenho. A compatibilidade está relacionada à coexistência e à interoperabilidade, ok? A consistência está relacionada a ele executa de forma eficiente quando compartilha com outros ambientes. E a interoperabilidade, grau em que dois ou mais sistemas se complementam um com o outro, ou seja, a troca de informações entre eles é compatível ou não. A usabilidade ela está muito relacionada ao uso literalmente do cliente. Como que o cliente usa o seu software, o seu produto que você desenvolveu? Será que ele tem dificuldade em acessar as informações que você colocou ali para ele? Será que é fácil para ele ter acesso? Será que ele precisa fazer N funções para chegar realmente no que ele precisa? Apertar 4, 5 vezes
praticamente o mesmo botão para que você dê o resultado para ele. Então isso é usabilidade. Outra, confiabilidade. Seu software é confiável? Quando a gente fala em confiabilidade, nós estamos falando de maturidade, disponibilidade, tolerância a falhas, recuperabilidade, ou seja, você consegue recuperar o que se perdeu de informação? Se você não conseguir recuperar, o seu software não é confiável. Por quê? Imagina se você está lá fazendo um trabalho de 2, 3, 4, 5, 10 horas seguidas, dá uma pane e você perdeu tudo, não salvou nada. Cara, imagina o prejuízo, você fazer isso para vários milhões, milhares de usuários no seu sistema. A confiabilidade vai por água abaixo, ou seja, a confiabilidade da empresa, marca, né, vai por água abaixo. Então é fundamental você ter essas questões e analisar isso profundamente. Segurança. Segurança está muito relacionada à confidencialidade, à integridade, ao não repúdio, à responsabilidade e à autenticidade. Né? Então, ou seja, o seu sistema é confiável ou eu vou sofrer invasões constantemente no meu sistema? Ah, meu sistema é confiável, mas uma hora ou outra aí um hacker vai conseguir entrar e vai pegar as suas informações. Então, que segurança é essa que você está me dando? Não é segurança nenhuma. Né? Imagina, você está lá com o dinheiro no seu banco e de repente alguém entra lá e está lá no relatório, na análise do aplicativo do banco, tá lá, não, é segurança, 100%, tá, o cara vai lá, entra, invade e leva todo o seu dinheiro. E aí? Né? Que segurança é essa? A manutenibilidade está relacionada à modularidade, à reutilização, analisabilidade, modificabilidade, testabilidade. Está muito relacionada à manutenção dos elementos, da própria arquitetura do sistema. Será que eu preciso fazer manutenção constante para atualizar esse sistema para que ele realmente rode da melhor forma possível? Portabilidade está relacionada à adaptabilidade, à instabilidade e à substituibilidade. Eita, Lelê, tanta idade, né, pessoal? Tudo idade lá no final. Então, é interessante porque a portabilidade ela está relacionada a: será que eu consigo mudar de um sistema para outro e isso não vai interferir nas análises que eu estou desenvolvendo? Então, todos esses 8 elementos que eu acabei de citar aqui para vocês fazem parte para que você tenha o selo de qualidade, principalmente do ISO 25010, ok? Para que você realmente fale, o meu software foi desenvolvido com qualidade relacionada a esses elementos e aqueles outros, ok? Então, olha como é fundamental. Então, isso tudo nós vimos na unidade 1. Vamos iniciar, então, a fala relacionada à unidade 2. Na unidade 2, nós falamos com relação às metas e às métricas da qualidade de software. E aí nós utilizamos para representar o framework HERT, ok? Que se a gente for traduzir ao pé da letra, seria framework coração, né? Ou seja, modo de trabalho em forma de coração. Como que eu analiso as metas e as métricas do meu projeto através de um framework, né? O framework nada mais é que uma ferramenta, principalmente visual, para que você consiga ter as informações sucintas e de forma clara, ok? Então, o H do framework HERT significa happiness, ou seja, felicidade, se a gente for traduzir para o português tradicional. E eu coloquei aqui o exemplo do aplicativo EasyTax. Tá? Então, o que eles se preocupavam para saber se o cliente que estava utilizando o aplicativo era feliz ou não ao utilizar o aplicativo? E aí, deixa até uma pergunta aqui para vocês no ar, pessoal. Vocês já se preocuparam com a felicidade do seu usuário ao utilizar o software que você desenvolveu? Quais eram os objetivos, então, para saber se o cliente estava feliz ou não? Os usuários conseguem cadastrar os taxistas facilmente? Usuários resolvem os problemas nas corridas rapidamente? Quais eram os sinais para saber se isso estava indo ou não? O pessoal responde às pesquisas? A nota de satisfação está sendo alta? O feedback é construtivo e não reclamações? Porque se for muita reclamação constante, significa, opa, peraí, vamos pisar no freio, alguma coisa está errada, nós precisamos analisar. E quais eram as métricas para isso? Satisfação NPS, ou seja, a nota está muito alta. Índice de satisfação de quem o usuário interno atende. Qual que é o índice de satisfação? Se as notas estão sendo 910, 910, 910, significa que a satisfação dos clientes está alta, ou seja, as pessoas estão felizes em utilizar o aplicativo. Então é fundamental que você precise estipular quais são as métricas. E muitas vezes, pessoal, a métrica não existe.
Muitas vezes nós teremos que criar essas métricas, vai depender muito de projeto para projeto. Tem projeto que você pode pegar padrões que você já utiliza, que a sua empresa faz uso, mas em outros casos, por exemplo, você está desenvolvendo um aplicativo novo, um software novo, que ninguém nunca desenvolveu algo parecido, você vai ter que medir e saber o que é razoável para aquela questão. Aqui no caso deles, por exemplo, uma forma de saber isso era saber se eles eram felizes ou não ao utilizar. Outro, de repente, pode ser a pessoa consegue medir quantos cliques ela deu, por exemplo, nas redes sociais. Né? A gente sabe que eles medem muito pelos cliques. Quantos cliques você teve naquela página que você montou, né, de vendas? Teve muitos cliques? Não teve clique? Por que não teve clique? É uma forma de você mensurar, para você saber se você está indo no caminho certo ou não, ok? Outra forma deles analisarem o Hurt é através da habilidade e a capacidade. Ou seja, rastrear as corridas. Quais eram os sinais? Os usuários estão resolvendo os problemas mais rápidos? Métrica, velocidade na resolução dos problemas. Eles conseguem resolver os problemas mais rápidos? A adoção, né? Qual que era o objetivo dessa ação? Os usuários conseguem fazer o cadastro e a vistoria da documentação e dos carros sozinhos, remotamente? Quais eram os sinais? Os usuários novos, constantemente? Quais eram as métricas? Né? Quantos cadastrados por vistorias e quanto cadastrado presencialmente? Ou seja, quantas pessoas analisavam a vistoria presencial e quantos analisavam fisicamente, indo no local? Retorno de investimento. Como é que eles vão saber se está dando retorno de investimento ou não? Está reduzindo os custos da operação? A vistoria do carro documental são remota? Por quê? Se é remota, pessoal, você não tem esse deslocamento. Então você diminui automaticamente o custo dessa ação. E qual que era a métrica? Como é que eu vou saber se realmente está funcionando? O custo por pessoa na operação. Quanto custa essa pessoa para fazer essa ação? É 20 centavos, é 30 centavos, é R$1, é R$2? Por quê? Você tem milhares de pessoas usando o EasyTax, tem vários motoristas. Então, às vezes a gente fala em centavos aqui, né, pessoal? Mas aí você está pensando em uma unidade. Imagina 1 milhão de unidades a 10 centavos. Né? Vai dar uma grana bacana. E quais eram as métricas, por exemplo? Custo de oportunidade também por pessoa. E por último, mas não menos importante, a letra T, né, que está relacionada ao sucesso dessas tarefas. Aumentar a quantidade de tarefas feitas por dia. Qual é os sinais? Tempo para a realização das tarefas reduzidos. Métrica, tempo gasto em cada tarefa. Quanto tempo eles estão levando para fazer cada tarefa? Por exemplo, para finalizar uma corrida, para começar uma corrida. Quanto tempo está levando de um trajeto específico de um lado a outro da cidade. Então isso tudo eles estão mensurando para saber se realmente é viável ou não o negócio, o aplicativo, o produto que eles desenvolveram. Ok? E quando a gente fala da qualidade dos processos, nós também temos que nos preocupar com algumas questões. Hoje, né, se fala muito produzir barato, produzir rápido e cada vez melhor. Porque você não pode produzir algo ruim e rápido. É aquele famoso pastel, né? Você vai produzir um pastel, o pastel é rápido. Beleza, mas o pastel ele já está pronto. Você tem o mise en place ali que se fala, né, na gastronomia. Você já deixa tudo pronto, o óleo está pronto, você vai lá, joga, alguns segundos ele está pronto. Para produzir um software não é assim, né? Mas é necessário. E hoje em dia, com esse mercado competitivo, você precisa ser muito rápido. Mas, óbvio que dentro de uma maturidade de trabalho e principalmente dentro de uma gestão bem produzida, ok? Para que você não venda gato por lebre, naquele famoso ditado que a gente utiliza. Ou seja, então para que isso ocorra é necessário ter uma melhoria no processo, né? Para isso você vai ter maturidade no processo, e para você ter essa maturidade, você vai ter que ter boas práticas técnicas, ou seja, você precisa ter técnicas realmente que te auxiliem a melhorar. Quando a gente fala em boas práticas técnicas, por exemplo, uma situação muito usual para gestão é utilizar o método Kanban. Né? É um método simples de trabalho que veio do Japão. E para que ele serve o método Kanban? O método Kanban é um método visual, onde você sabe tudo o que está acontecendo de forma ágil. Por quê? Está tudo ali na tela especificando. Né? O que já está pronto, o que precisa ser feito, o que já foi entregue. Então todo mundo consegue entender. E hoje um aplicativo que faz isso muito bem, existem N aplicativos, mas que muita gente utiliza, até por ele ser gratuito, pessoas físicas utilizam, não só empresas, o Trello, por exemplo. O Trello é um aplicativo que trabalha muito bem essa questão e te auxilia muito para que você tenha uma maturidade nessa atuação. E com isso,
gestão do seu projeto, ok? As abordagens rápidas, elas servem para quê? Né? As abordagens rápidas, elas servem para literalmente trazer essa agilidade no processo, para que você não precise ficar passando de gestor para gestor até chegar em você, né? Ou até chegar lá no cliente. Então, literalmente, o ágil é para facilitar o processo. Agora vamos para a unidade 3. Então vamos lá, na unidade 3, nós começamos a falar mais especificamente a respeito dos testes. Na unidade 1 e na 2, nós falamos mais da qualidade. Mas para que você tenha essa qualidade, você precisa testar. E os testes foram analisados então a partir da unidade 3. Então na unidade 3, né, nós trouxemos uma seguinte questão e reflexão segundo Preston. O trabalho técnico precisa de testes e revisões pelo mesmo motivo que o lápis precisa de borracha. Porque errar é humano, pessoal. Tudo bem, hoje a gente tem aí técnicas, inteligência artificial, como o próprio chat GPT, que eu creio que muitos de vocês devem estar utilizando. Se não utilizam, usem, porque é muito bacana, é muito legal, né? Mas errar é humano, então nós vamos errar. Então os testes não foram prescritos, não foram desenvolvidos para falar, você é ruim de serviço, você não presta. Não, é para realmente analisar, opa, tem uma falha aqui, vamos corrigir essa falha. Uma estratégia de teste de software integra métodos de projetos, de casos de teste em uma série bem planejada de passos, que vão resultar na construção bem-sucedida de um software. Então, para que um software seja bem desenvolvido, é necessário ter essas fases desses testes. Os testes, eles não são aleatórios. Ah, não, eu vou testar agora porque eu acho que deve ser testado. Não, tem que fazer parte da gestão do seu projeto. A maioria dos erros ocorrem, por quê? Por falha humana. Por quê? O sistema só funciona porque você pediu para ele executar algo. Se você pediu para ele executar algo, esse algo foi colocado de forma errônea, não é erro do sistema, é erro de quem foi lá e digitou. Né? De repente você colocou um código que não era para colocar, um código errado. Acontece, como eu acabei de dizer. Nós somos humanos, nós estamos estressados, está corrido o dia, né? A entrega, o prazo está vencendo, a cobrança está em cima, você está virando noite. Então, errar é humano. Então, por isso que é importante testar. Então, os erros são cometidos 60% nas fases iniciais do desenvolvimento, e aí é muito importante a gente analisar, pessoal, porque se 60% ocorrem nas fases iniciais do processo, significa que os erros estão relacionados aos requisitos. E o requisito é a base para o desenvolvimento de qualquer software, de qualquer aplicação em TI. Então, ou seja, há uma falha gigantesca entre o que é colocado nos requisitos, o que é alocado, o que é solicitado pelo cliente e o que está sendo executado. Ou seja, parece que o cara está falando Y e ele está entendendo Z, né? Os desenvolvedores. Então, é uma falha muito grande. Então, temos que corrigir isso. 40% durante a implementação. Também é preocupante. Então, isso, pessoal, nós podemos observar que o ser humano é fundamental nesse processo. Então, não é porque nós trabalhamos na área de TI que é só tecnologia, é só máquina. Não. Se o ser humano não estiver bem, nós vamos errar constantemente. E aí essa falha vai custar caro. Tanto que essas funções, né, podem custar de 3 a 5... Essas falhas, desculpa, não essas funções. Essas falhas podem custar de 3 a 5 vezes mais do que se tivesse ocorrido os testes regularmente, ok? E óbvio, quando há teste, há verificação e há validação. Opa, testei, verifiquei, foi validado? Não foi validado? Por que não foi validado? Então, a verificação, ela se refere ao conjunto das atividades que vão garantir que o software implementado corretamente e vai executar a sua função específica. Exemplo, estamos construindo o produto correto? A validação ela vai se referir a uma outra questão, refere-se ao conjunto de atividades que vão garantir que o software construído corresponde às exigências do cliente. Estamos construindo o produto certo? Por quê? Se a falha é comunicacional, o que acontece? Se o cliente pediu A e você está fazendo B, nós estamos construindo o produto certo? Opa, peraí, vamos parar, vamos analisar. Então é fundamental, pessoal, essa comunicação. E essa comunicação ela tem que ser uma comunicação de mão dupla. Não é só gestor falando e não é só desenvolvedor, designers, equipe técnica, né? Não, tem que ser um diálogo e não um monólogo, ok?
Aqui fica clara essa questão, né, da falta de comunicação, né? Então, o cliente explicou de uma maneira, mas olha o que o cliente queria. O cliente queria simplesmente um balanço de pneu para a filha brincar no parque, no fundo de casa. Mas olha como ele explicou pro gestor, que ele precisava de um balanço com 3 níveis e tal, e tal, e tal. Opa, o cara vai falar, então beleza, é isso, ele me explicou isso, é isso. Aí como que o gerente entendeu, né? Já não tem nada a ver com o que o cliente explicou, e muito menos com o que ele realmente queria. Como o analista projetou, olha como o programador codificou, e olha como o consultor descreveu, né? Cheio de pompa, circunstância, almofadado e tal. E aí, principalmente, pessoal, a falha de comunicação ocorre porque normalmente nada é documentado. Ou seja, se você não tem papel falando, como é que você vai falar, cara, o que você me falou? Foi aquele famoso boca a boca? Então o gestor chegou no consultor, que chegou no analista e foi falando tudo de boca. Mas ninguém anotou nada em lugar nenhum. Por isso que a gestão de projeto é fundamental, mas usar a gestão da forma correta. Não é só falar que tem lá o gestor, não é só falar que tem as equipes, não é só falar que tem os testers, né? Não, é documentar tudo isso, deixar tudo isso muito escrito, né? O PMBOK, que é o livro, a referência com relação à gestão de projeto, ele dita muito bem quais são o que gera, quais são a documentação necessária em cada fase do processo de construção. Então não foi à toa que ele foi desenvolvido daquela forma, não é à toa que ele é um catatal, né? Parece uma bíblia, de tão grande que é o PMBOK. Mas é para realmente não, ou evitar ao máximo que erros assim ocorram, né? O que foi instalado? Praticamente nada. Como que foi cobrado o cliente? Né? Aquela gangorra, ó, quero 70% no início do projeto, 30% daqui 15 dias, né? E assim sucessivamente. Uma loucura. E o que o cliente realmente queria era algo simples. Então, é fundamental a análise de requisitos. Então, quando a gente fala dos testes, né, nós temos que nos preocupar muito com essas questões. E aí existem N tipos de testes que podem ser utilizados para que você tenha uma qualidade melhor. Tipo teste unitário, teste de integração, teste de validação e testes de sistemas. O teste unitário é aquele que vai analisar unitariamente as suas alocações dentro do sistema que está sendo produzido. Ok? O teste de integração, ele vai saber se o seu sistema está integrado e vai conseguir se integrar com os outros sistemas a qual está conversando tudo ali. E o teste de integração é dividido em duas fases, o top-down e o bottom-up. O top-down significa o quê? Que ele vai analisar as alocações de acordo com uma hierarquia, de cima para baixo, ok? E o bottom-up é o contrário, ele vai começar a analisar de baixo para cima o sistema. Ok? Existe o teste de integração ou a validação, ou seja, aquele que vai dar ok para o seu sistema. E a validação ela se torna bem sucedida quando o software funciona de um modo esperado pelo cliente. Cara, eu fui lá, comprei, ele fez o que ele tinha que fazer. Quer dizer que está validado. Se ele não fez o que ele tinha que fazer, opa, alguma coisa está errada ali. Porque ele foi desenvolvido para fazer aquilo. Por que ele não está fazendo? Então, isso é importantíssimo de ser analisado. Teste de recuperação é para saber se o sistema realmente vai comportar caso tenha uma falha de energia, né, que ocorre normalmente, principalmente quando tem uma chuva, né, como que isso funciona. Então, esse teste é fundamental. Funciona? Voltou? Ok. Vou dar um exemplo clássico. Na minha casa, por exemplo, tem a internet a cabo, choveu, caiu. Esquece, você não consegue assistir nada. Mas na hora que para de chover, o sistema automaticamente ele já retoma. Eu não preciso ter que ligar na empresa, falar, ó, não está voltando, faz alguma coisa por aí, aquele famoso tira da tomada e bota de novo. Não, ele volta automaticamente e volta do jeito que era. Todos os canais ali, ok. Então, é baseado nessa questão, pessoal. Como que esse teste de recuperação ajuda para que a gente saiba que isso realmente vai acontecer. Agora imagina ao contrário, se toda vez que chove eu tivesse que ligar na empresa, e isso eu estou falando eu, cliente Leandro, agora imagina quantos clientes essa empresa não tem. Teria que ter uma sede só para atendimento dessa questão. Então isso pode invalidar a produtividade do seu software e fazer com que você não seja visto com qualidade. Teste do sistema é você estressar o sistema ao máximo.
Deixa eu ver até onde ele suporta com essa memória, vamos ver até onde ele suporta com essa placa de vídeo, vamos ver até onde ele suporta sem uma rede. Então, é testar ele ao máximo para ver até onde ele suporta. E, para finalizar a disciplina como um todo, na unidade 4, eu mostrei quais são os objetivos de cada um de alguns desses testes apresentados para vocês, ok? Existem N testes, tá, pessoal? A gente não tem tempo hábil para falar de todos eles, mas é para vocês entenderem um pouquinho. Então, quando a gente fala do teste de estresse, nós estamos falando com relação a restrição de memória, processamento, armazenamento, volume de dados, tempo de transação. Então, é isso que esse teste vai testar. Se realmente ele vai funcionar ao máximo, mesmo estando estressado sem a sua capacidade máxima. Teste de execução, por exemplo, né? Ele vai avaliar o tempo de resposta e processamento do desempenho. Tempo de resposta com relação ao que você está executando. Eu estou clicando uma função aqui, estou abrindo meu banco ali, estou abrindo um aplicativo aqui, estou abrindo minha rede social, estou vendo o YouTube para ver um videozinho, né? Estou baixando um aplicativo de música. Então, estou fazendo essas várias coisas ao mesmo tempo. Então, ele está executando essas funções. Está suportando ou não? Isso tudo está relacionado ao teste de execução, porque ele está executando essas ações. Teste de operação, capacidade de reiniciar operações após a perca da sua integridade. Foi o que eu falei agora há pouco, dei o exemplo da minha internet a cabo. Ok? Qual que é o objetivo? Os utilizadores devem testar sem ajuda nenhuma. É um dos objetivos. Ninguém necessariamente precisa ajudar nesse momento. Pode ser que tenha momentos que sim? Sim, pode ser que sim. Não é obrigatório não ter ninguém. Mas normalmente se resolve sozinho. Ok? Teste de conformidade, aumentar as chances de sucesso, transferência de conhecimento e curva de aprendizado e a mantenibilidade do seu sistema de tecnologia da informação. Teste de conformidade, né, é para ver se há a falta de comunicação, para saber se há problemas no processo, para saber se os padrões foram mal entendidos ou se todo mundo entendeu da melhor forma correta. E os testes de segurança, para saber se há segurança da sua informação, se seus dados não foram vazados em nenhum momento, se há riscos, se os riscos são altos, se os riscos são baixos. Se for baixo, o que você vai fazer? Se for alto, o que vai acontecer? Ok? E há também os testes funcionais, né? Como o teste de requisito, que é feito lá no início do processo, né? Normalmente os testes são preparados na fase inicial, para saber se realmente estão de acordo, se eles estão conversando entre si. Teste de regressão, para saber se você já fez uso daquele equipamento com determinada ação, mas você mudou agora. Por exemplo, você estava utilizando com 16 GB de memória RAM, né, e você substituiu para 32. Como é que ele vai funcionar? Então isso é o teste de regressão. Ou você diminuiu também, né? Pode ser o caso, tanto de aumento quanto diminuição. Ok? Teste de interconexão. Os sistemas estão conversando entre eles, está tendo uma comunicação ou não, está travando essa comunicação. Se estiver travando, é interessante você analisar o que está entrando de informação, o que está saindo. Estão conversando essas entradas e saídas dessas informações? Chegamos ao final do nosso encontro. Deixo aqui as referências para que vocês possam estudar cada vez mais, que vocês compreendam cada vez mais e entendam cada vez mais sobre qualidade de software. É isso, pessoal. Nos vemos numa outra oportunidade. Fui!